Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rosina Crisp, coach de desenvolvimento pessoal, e eu quero te convidar a inscrever-se no meu canal e dar um like para que este vídeo ele chegue ao maior número de pessoas. Este canal ele tem como objetivo ajudar mulheres viúvas que querem se encontrar e serem felizes novamente, assim como eu, que vivi esse mesmo desafio, essa mesma situação. Mas hoje eu vou falar para você sobre a vida financeira de uma viúva. Eu não sei você, mas eu vejo muitas mulheres, né, que ficam sozinhas e passam muitas dificuldades. A minha história foi o seguinte: eu comecei essa busca antes de ficar viúva. Eu estava com 40 anos de idade, você imagina, mãe de 3 filhos, né? E vivi pela família, filhos, né? Era mãe, dona de casa e esposa do marido. E não me envolvi em nada, não entendia nada sobre finanças, né? Eu casei nova, casei com 21 anos e eu dediquei a vida a isso, então eu acabei ficando muito ignorante nessa parte, deixando tudo, principalmente porque o meu marido trabalhava em banco e eu não me envolvi com isso. E na verdade, por mais que eu tentasse buscar informação com ele, para que ele me ensinasse, ele nunca teve muito essa vontade. E eu acabei me tornando uma mulher 100% dependente financeiramente. Era uma situação extremamente desagradável demais, era humilhante muitas vezes. E eu comecei essa busca porque eu estava insatisfeita, eu estava frustrada, eu estava péssima, e isso gerou muita coisa na minha vida, gerou momentos difíceis, momentos de muita discórdia entre eu e ele. E o que aconteceu? Eu, nessa busca toda, eu acabei me separando dele para buscar essa independência, essa liberdade, a minha realização profissional. E eu fiquei com os filhos, né? Ele sempre um pai maravilhoso, ele era uma pessoa maravilhosa. Era a minha insatisfação pessoal, que ele não entendia, que culminou nessa separação. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a buscar. Eu não tinha, na época, R$ 1, não tinha trabalho e me separei. E aí eu comecei muitas buscas, né? E não entendia nada. Sabe o que é uma mulher que não sabe o que é lucro e o que é custo? Era eu. Eu não tinha conta em banco, eu não tinha nada meu pessoal. Na época não se falava nem tinha nada de cartão, de Pix, nada dessas coisas que tem hoje. Então eu passei muita dificuldade. E era cada vez que eu passava uma dificuldade, mais eu ficava aborrecida comigo de eu ser uma pessoa tão dependente nessa área, né? E foi incrível como tudo começou. Eu comecei um trabalho e olha que impressionante o que significa a ignorância, né, nessa área financeira. Eu pedi dinheiro emprestado a uma tia minha para montar uma meio que empresa, né, que eu dei o nome de cozinha itinerante. Gente, vocês não têm noção que loucura que foi. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu só tinha um desejo muito grande, mas sabe, um desejo muito grande sem orientação? Você sabe o que é um carro sair em alta velocidade sem saber para onde e de repente bate com a cara no muro? Pois é, essa era eu. Então eu montei um negócio para mim e ele não durou nada, eu quebrei logo, né? Mas eu falo que Deus tem propósito em tudo. E nessa fase, uma amiga da minha família me apresentou um outro negócio. E eu realmente resolvi aceitar, porque tinha a ver com cuidar de mim, né, com saúde, com bem-estar. Eu ia trabalhar com vendas, eu nunca tinha vendido nem uma agulha. Então, mas a vontade de aprender era muito grande. E eu aceitei, e ela começou a me ajudar, a me orientar em tudo, mas eu não sabia realmente o que fazer. Eu lembro que eu pegava às vezes um produto com ela e ela falava assim: você pode ter mais desconto. Eu falava: ai, não me interessa, eu não quero, eu não sei como é que é isso. Então eu quero mostrar para vocês o meu nível
de desinformação, né? Isso aos 40, nessa fase eu já estava com 42 anos e eu não tinha informação, eu não sabia nada, eu era ignorante. E eu fui nessa busca, comecei a querer aprender, a buscar, e as coisas começaram a mudar. Eu lembro da minha primeira venda, meu primeiro dinheiro. Gente, a minha primeira venda, né, vamos dizer assim, que eu tive, foi um mês que eu ganhei 300 e poucos reais. Você sabe como que eu me senti? Milionária. Sabe por que eu me senti assim? Porque eu entendi que se eu tinha feito aquilo uma vez, eu podia fazer outra. Sabe um sonho que eu tinha? Colocar gasolina no meu carro sem pedir dinheiro para ninguém. E a primeira coisa que eu fiz nessa época foi encher o tanque do meu carro e ficar assim, sentindo como se eu fosse a pessoa mais rica do mundo. E por quê? Isso tudo porque eu não tive preparo, não tive informação e eu não tinha a necessidade, então eu não buscava antes disso. E eu sei que a minha vida durante 1 ano e meio, que foi o tempo que eu fiquei separada dele, eu fui aprender sobre isso, eu fui aprender a vida, né? A vida. Porque eu saí da casa dos meus pais com 20 anos, vim para 21 e casei. Então, eu era dependente do pai, depois fui ser dependente do marido. E não pensa você que eu não busquei muito para trabalhar. Mas várias coisas aconteceram, uma hora eu conto para você. Mas olha bem, depois de aprender e você ter a liberdade, né, de poder ser dona das suas escolhas, porque quem é dependente financeiramente não é livre para nada. Você não consegue realmente fazer escolhas. Por exemplo, se você depende de alguém, mesmo que seja do seu chefe, o que você recebe é que determina para onde você passeia, onde você viaja, que roupa que você compra, que restaurante que você frequenta, né? Então você fica limitado. Agora imagina uma mulher que não tinha mesmo nenhuma independência, eu não tinha nem salário, não era nem empregada de ninguém. Então foi desafiador. Por isso que eu tô aqui hoje para te falar que não importa a sua idade, a situação, o momento que você tá. Importa se você tem desejo, porque se eu conseguir dar uma virada nisso tudo e hoje ter minha independência e uma liberdade, que é a coisa mais importante do mundo, você também vai conseguir. Você precisa buscar trabalhar a sua mentalidade, mudar totalmente isso, estar em ambientes que te proporcionem isso, buscar estar perto de pessoas que te levem para cima. Eu tive grandes amigas que me ajudaram muito, certo? Que me deram dicas, amigas muito mais jovens do que eu, que já tinham uma liberdade, já tinham esse espírito de empreendedorismo, né? E elas me davam dicas, me ajudavam. Gente, eu lembro o primeiro celular que eu comprei, eu não sabia como fazer, uma amiga que me ensinou, porque eu não sabia se eu ia conseguir comprar, como é que dividia. Então, preste bem atenção, vale a pena você dedicar isso. E eu preocupo muito com isso, porque dependendo do que te acontece, eu não sei sua situação, eu não sei se você é independente, eu não sei se você já é uma pessoa que não precisa de ninguém, né? Mas mesmo assim, você vai encontrar muitas mulheres igual eu fui um dia, né? Ou parecido do jeito da situação que eu tava. Então a gente precisa aprender hoje com a internet, com cursos incríveis que tem por aí. Gente, ninguém mais precisa viver, passar pelo que eu passei, né? E não importa. Às vezes você pensa assim, já passou, será que eu tenho tempo? Tem sim. E mesmo que às vezes você tenha uma pensão, mas isso não é o suficiente para você ter a vida que você merece. Não é suficiente para você realizar seus sonhos, que eu espero que você tenha muitos. Porque na verdade, se você está aí me ouvindo agora, você tem vida. E se você tem vida, tem que ter sonhos, tem que ter projetos, porque você tem muita coisa para dar. Não sei se você tem filhos, mas se você tiver, lembre-se que você é exemplo dele, que eles querem ver você bem. Uma coisa que eu não quero nunca era não depender deles, né? Nem de pai, nem de marido e nem de filhos, entende? Então busque a sua independência, a sua liberdade, né? Para que você possa realmente se respeitar, ter autoestima lá em cima.
porque eu sei o que foi passar por isso. Eu sei que depois, né, a gente voltou, né, a gente ficou 1 ano e meio separado, mas quando eu estava ganhando meu dinheiro, voltamos e a vida foi diferente, eu me senti mais forte, né, eu tinha mais autoridade, eu tinha mais poder de escolha e eu me respeitava. Então, assim, aqui não é uma aula de como ganhar dinheiro, mas é uma dica, um toque para você. Não queira passar por essa situação. E se você tem alguma situação semelhante, dá um jeito de sair fora dela. E não esqueça, você pode, você merece e você consegue. Ok?